Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje nós vamos ler o texto que está do verso 12 ao verso 24. Nós vamos estar encerrando esse bloco. Essa é a terceira mensagem na série Queda, a maior tragédia da história. Então a queda foi a maior tragédia da história. E na primeira pregação, que foi do versículo 1 ao versículo 6, nós tratamos sobre o caminho que conduz à queda. Ninguém cai de repente. A queda ela é um processo. Uma tentação aqui, cedendo a pular, escorreguindo dali e de repente cai. Então nós falamos sobre a queda, sobre esse caminho que conduz à queda. Depois nós trabalhamos o texto que foi do 7 e 8, também do 9, o 10 e o 11, falando também dos sintomas da queda. O que ela provoca em nós? O que ela provoca? Hoje nós vamos trabalhar as consequências desastrosas provocadas pela queda. E quando alguém cai, então o desastre é grande. Então nós vamos ler aqui do verso 12 em diante, até o verso de número 24, tá bom? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Versículo 15: e porém inimizade entre ti e a semente, e entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos, abrolhos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Feche seus olhos. Vamos orar com Deus. Anderson, vem para cá. Nós vamos louvar a Deus. Pai querido, bendito seja o teu santo nome. Te louvamos e te adoramos porque tu és o Senhor de todas as coisas. Nessa noite, Pai, nós pedimos que fales conosco, que ministre o nosso coração, que o Senhor esteja, meu Deus, operando em nossas vidas, que o Senhor esteja, meu Pai, comunicando ao nosso coração a sua palavra, pois nós dependemos dela para viver, nós dependemos desta palavra para sobreviver. Por isso, fala conosco, pois nós queremos te ouvir. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Bendito seja teu nome. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor, tua voz, Senhor. Minha vida te entrego inteiramente para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero viver muito mais de ti. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Senhor, reconheço que não sou eu sei. Mas o meu coração quebrantar-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Sinta na sua vida, meu Pai. Oh, eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu sei, nada sou sem Jesus, meu Salvador. Eu sei, nada sou sem Jesus,
dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. E neste mundo de trevas, quebranta-me. Eis-me aqui, Senhor. As consequências desastrosas provocadas pela queda. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que o ser humano desenvolveu uma capacidade extraordinária na arte de dar desculpas e de responsabilizar os outros com os problemas que ele mesmo criou, com os problemas que ele mesmo arrumou. Ao estudarmos o capítulo 3, descobrimos até aqui que Adão e Eva não só pecaram contra Deus, mas tentaram escapar da responsabilidade de sua transgressão. Uma vez que Adão e Eva, meus irmãos, saíram de seu esconderijo, Adão confessou que estavam envergonhados por causa da sua nudez e que sentiam medo por causa de sua culpa, sem dizer abertamente que haviam comido da árvore proibida. No entanto, quando Deus lhe perguntou diretamente se haviam comido da árvore, em momento algum Adão disse: sim, eu comi. Em vez de assumir o pecado, o que Adão faz? Adão culpou tanto Deus quanto a sua esposa. E quando Deus interrogou Eva, Eva culpou a serpente. Houve justificativas por parte do casal, mas nenhuma confissão sincera foi feita diante de uma grave falha de desobediência. Eu entendo, meus irmãos, que um dos grandes problemas da nossa frieza espiritual não é o fato de cometermos o pecado, mas a falta de uma confissão sincera diante do nosso Deus, fruto do arrependimento. Eu penso, meus irmãos, que a desculpa é uma maneira sofisticada de encobrir a mentira ou mentir. Quando as pessoas começam a inventar desculpas, isso mostra que elas não têm ideia da enormidade e da gravidade de seus próprios pecados. Ou elas estão sabendo de tudo isso, mas não desejam confessá-lo, não desejam arrepender-se, para que haja restauração. A saída mais fácil que as pessoas encontram, irmãos, é fugir, esconder-se. Elas não querem resolver o problema do pecado, mas elas procuram se esconder e fugir. Contudo, mesmo que a gente se esconda, mesmo que a gente fuja, o pecado e as suas consequências desastrosas nos alcançam. É impossível se livrar delas. Os versículos aqui de 14 a 24 revelam os tipos de consequências que o pecado trouxe para a vida dos seres humanos. Aliás, do versículo 12 ao 24. E eu gostaria de estudar com vocês e refletir com vocês um pouco sobre isso. Por exemplo, o versículo 12 aqui, ele mostra a primeira consequência. E a primeira consequência que a gente vê está dentro do âmbito conjugal. Nós vimos aqui o conflito conjugal como consequência do pecado. Às vezes, irmãos, eu
os casais. Às vezes, eu me pego perguntando a mim mesmo, e até os meus próprios conflitos matrimoniais, e pergunto, por que há tantos conflitos entre os casais? Sejam eles crentes, sejam eles descrentes, por que há tantos conflitos? E a resposta, meus irmãos, é simples. A relação conjugal foi frontalmente atingida pelo pecado. Exatamente porque Adão culpou sua esposa pela tragédia da queda, em vez de assumir sua responsabilidade dada por Deus nos versículos 16 e nos versículos 17 do capítulo 2, antes de criar Eva. Então veja que antes de Deus criar Eva, Deus deu responsabilidade a Adão. E essa situação abriu uma ferida tão grande que nunca foi plenamente curada. A história da humanidade, meus irmãos, está permeada de exemplos de maridos acusando a esposa, de esposas culpando o marido. E a pergunta é: você sabia? Pode chegar, fique à vontade. Sinta-se à vontade, por favor. Isso, pode entrar, fique à vontade. Amém. A história da humanidade, meus irmãos, está permeada de exemplos de maridos acusando a esposa, de esposa culpando o marido. E aí eu pergunto: você sabia que o conflito conjugal, estou falando de conflito conjugal, é uma das guerras mais encardidas e uma das batalhas mais complexas da história humana? Aquela relação que deveria ser apenas de encanto e beleza, amor e romantismo, foi contaminada pelo fermento das acusações amargas e ferinas. Numa linguagem mais poética, eu digo que o jardim do romantismo foi invadido pela erva daninha das intrigas, dos rancores, dos ciúmes e da inveja. No jardim do romantismo, meus irmãos, o inseto da mágoa caiu no perfume do amor e estragou esse precioso gueto. E é claro que, como resultado desastroso, multiplicam-se os casos de crime dentro da família. Nós estamos vendo como é assustador os casos de feminicídio. É assustador. Maridos se levantam contra a esposa, esposa se levanta contra marido, e a coisa complicou. O leito conjugal, em vez de estar forrado de pétalas de rosa, está permeado de espinhos. Pelo fato, meus irmãos, de sermos pecadores, precisamos constantemente da ajuda interventora de Deus em nossos relacionamentos. Porque mesmo você amando o seu cônjuge, mesmo você amando a sua esposa, mesmo a sua esposa amando você, mesmo vocês dois se amando, mesmo assim, o conflito é inevitável. Cristo precisa fazer parte da nossa vida. Cristo precisa estar no centro da nossa família, se queremos sobreviver a esta avalanche. Mas nós percebemos também que nos versículos 14 e 15 existe aqui o surgimento de uma guerra espiritual. Aliás,
É a primeira vez que nós encontramos guerra aqui, exatamente nos versículos 14 e 15. Porque o texto também revela que o pecado não apenas jogou o marido contra a esposa, mas também criou uma inimizade medonha entre o diabo e a raça humana. Para as irmãs que chegaram agora, o irmão, é Gênesis 3, viu? Gênesis 3, dos versículos 12 a 24. Então, vocês percebam, meus irmãos, que agora nós temos uma guerra espiritual, nós temos uma inimizade medonha entre o diabo e a raça humana. Essa guerra só vai encerrar quando Cristo vier buscar a sua igreja e estabelecer o estado eterno. Quando ele fizer isso, então nós encerramos a guerra. Acabou a guerra. Porém, eu quero destacar aqui que Deus não dá à serpente a oportunidade de se explicar, como ele fez com Adão. Ele apenas sentencia. Deus proferiu a sentença primeiro para a serpente e depois para o diabo, que havia usado a serpente. Agora, Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou o solo, mas em nenhum momento amaldiçoou Adão e amaldiçoou Eva. Algumas pessoas dizem, quando vê alguém na sarjeta do pecado, diz assim: esse é amaldiçoado por Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus não amaldiçoou ninguém. Tudo que nós estamos vendo, vivendo e vivenciando é fruto consequente do pecado. Do pecado. O juízo de Deus se refere, meus irmãos, tanto à serpente no versículo 14, como para o diabo no versículo 15. E nesse sentido, comer pó simboliza uma humilhação abjeta, como vemos no Salmo 44, versículo de número 25, no Salmo 72, versículo 9. Ou seja, o juízo de Deus simboliza aqui uma derrota total. O que nós percebemos na história da humanidade é uma síntese, irmãos, dessa inimizade entre a serpente e o homem. O diabo que usou a serpente para enganar Eva é um anjo caído, um espírito perverso e assassino que veio para provocar a destruição na família e na sociedade em geral. E é por essa razão, meus irmãos, que a Bíblia nos alerta de que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra o diabo. Não é contra as pessoas, não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos e nem seus pais, é contra o diabo. É contra ele, porque ele é responsável, meus irmãos, por destruir os lares. Ele é responsável por destruir os relacionamentos entre as pessoas. A Bíblia declara que o diabo é assassino, é ladrão e destruidor. E tem como forte aliado o pecado. Mas a Bíblia, meus irmãos, também diz que Jesus veio salvar o perdido e desfazer completamente as obras do diabo. A nossa esperança está em Deus, que tem o controle de todas as coisas, inclusive de Satanás e as suas ações. Por isso, nós podemos sim orar a Deus para que Ele livre a nossa família, porque o nosso Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. As palavras de Satanás, as palavras de Deus a Satanás, no versículo 15 aqui, são chamadas de proto-evangelho. É interessante isso aqui. É chamada de proto. Aliás, todos os missiólogos, ou quase todos os missiólogos, chamam esse verso 15 de o primeiro evangelho, por uma razão simples.
Porque aqui vemos pela primeira vez na Bíblia o anúncio da vinda do Redentor, da vinda do Salvador, da vinda do nosso Senhor. Então, para o povo de Deus da antiga aliança, esse versículo era um raio de esperança. Agora, para Satanás, era a declaração de guerra da parte de Deus, que atingiu o seu ápice na condenação do inimigo, como fala Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20. E para Eva, era a certeza de que havia sido perdoada e de que Deus iria usar a mulher para trazer ao mundo o Redentor. Na cruz, meus irmãos, Satanás feriu o calcanhar de Cristo, mas por causa de sua morte e ressurreição, Cristo pisou a cabeça de Satanás e alcançou a vitória absoluta sobre ele, como está escrito, meus irmãos, em Efésios capítulo 1, versículo 17 a 23, e Colossenses 2,15. Nós vemos, irmãos, que a nossa vitória está em Cristo. Mas o verso 16 mostra aqui uma terceira consequência para nós: o sofrimento da mulher. Sofrimento. E eu vou dizer por quê. A mulher sofre. O verso 16 diz o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Isso significa que havia um desconforto, é claro, na maternidade, mas aqui ela foi multiplicada. Nós, homens, não temos dimensão do que seja do parto. E eu não quero nem sonhar esse negócio, né? Mas, segundo o relato das mulheres, é uma dor indescritível. Tem mais. O teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Acredito, meus irmãos, que nenhum de nós tem dúvidas sobre o que o pecado trouxe de consequência para o ser humano e para a natureza. Percebam que depois de proclamar a derrota do diabo, Deus volta a sua atenção para quem? Para Eva. Volta para a mulher. O texto mostra que a dor e a servidão são os cálices amargos servidos no banquete do pecado. A gravidez tornou-se um tempo de sofrimento e o parto uma hora de dor. Em outras palavras, a alegria da maternidade foi misturada com o drama do sofrimento. Além disso, a deleitosa comunhão conjugal seria substituída pelo domínio do marido sobre a mulher. Amar e acariciar tornou-se desejar e dominar aqui. Poderes egoístas, meus irmãos, tomam, aliás, o lugar do amor e do carinho. Contudo, eu preciso explicar para você que essa submissão não é identificada aqui como uma ordem de Deus para que os maridos exerçam o poder soberano sobre a esposa. Eu entendo a palavra domínio como fonte de conflito entre marido e mulher. Quando Deus criou a mulher e ela começou a caminhar com Adão, percebam que eles caminham juntos. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu papel, mas eles caminham juntos. Com a queda, aí vem a sentença. E o conflito entre o casal está exatamente aqui. Porque o homem quer dominar a mulher. E
a mulher não quer ser dominada pelo homem. Essa harmonia foi quebrada. E por que eu digo que essa palavra domínio é fonte de conflito entre marido e mulher? Porque eu chego no Novo Testamento, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele deixa claro que maridos e esposas que se amam e que são cheios do Espírito Santo são submissos um ao outro. E eu vou deixar um texto para vocês refletir, porque não vai dar para a gente ler aqui. Mas depois vocês leiam juntos, maridos e mulher, mulher e marido, esposo e esposa, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Você vai perceber que tudo aqui é em comum. O marido não pode se privar com a esposa não pode se privar com o marido. Se ele deseja ter um momento de jejum e oração, ele tem que fazer isso em comum acordo com a esposa. Se a esposa quer passar um período de jejum e oração, ela precisa combinar com o marido. Eles precisam cuidar um do outro, eles precisam suportar um ao outro, eles precisam trabalhar juntos. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, e os dois caminham juntos. Mas o pecado trouxe conflitos para os casais. Mas não é só isso. Os versículos 17 a 21 mostra também o homem se afadigando. A fadiga. A fadiga do homem. Depois de sentenciar a mulher, Deus volta agora a sua atenção para o homem. E graças à sua misericórdia, a maldição recai sobre os domínios do homem, não sobre o homem propriamente dito. Todavia, meus irmãos, não se diz nada de construtivo a Adão. O trabalho que até então era deleitoso, agora seria penoso. Penoso. Você começa a imaginar, você entra numa empresa para trabalhar, e imagina que eu vou trabalhar 30 anos, 35 anos para ter um direito à aposentadoria. Você já fica logo em crise. E se for um trabalho quebrando pedra? Já pensou? Quebrar pedra 35 anos? E carregando carrinho de massa, 35 anos. E se for advogado, lidando com criminoso, 35 anos. E se for juiz, sofrendo pressão psicológica o tempo todo. E se for policial, subindo o morro, descendo o morro, trocando tiro com o bandido, sai hoje, não sabe se volta para casa. E se você for motorista de ônibus, todo dia você fica pensando se não vai atropelar alguém, se não vai bater em alguém, se alguém não vai bater em você, se não vai acontecer o que aconteceu, aquele barro descer de uma vez e passar por cima de você como um rolo compressor. Você vive estressado. É penoso o trabalho. Ah não, o trabalho bom é de professor. Aí você vai ensinar, tem aluno querendo bater em você, tem aluno armado lá do lado de fora querendo atirar em você. Isso sem contar com as humilhações que você passa do chefe, dos colegas lhe perseguindo, as pressões que você sofre no trabalho, é um salário que é baixo, e é uma tribulação tão grande, meus irmãos. E eu comecei a refletir sobre essa fadiga, fiquei afadigado só em pensar nisso. Foi uma meditação que me trouxe um cansaço tão grande, perdi até o sono. Acordei cedo, com câmera nas pernas. Meu Deus, fiquei atribulado o dia todinho. Ao esforçar-se para obter seu alimento, Adão se depararia com um obstáculo e teria de labutar e de suar para conseguir a colheita. Isso serviria para lembrá-lo de que a sua desobediência havia afetado a criação como um todo. Além disso, meus irmãos, enquanto estivesse trabalhando, se lembraria de que um dia morreria
e voltaria para o solo de onde havia vindo. O pecado gerado pela cobiça deu à luz a morte, e o ser humano, que foi criado para viver deleitosamente na presença do seu Criador, agora é sentenciado a voltar ao pó. Ele vai morrer. Mas ainda tem coisa aqui. Dos versículos 22 a 24, nós encontramos ainda outra consequência. Agora nós vemos a solidão do homem, do ser humano. Fora do jardim paraíso, meus irmãos, a solidão foi o cálice que Adão teve que beber até o fim, sem jamais esgotá-lo. Outra coisa, eles não poderiam ter mais acesso à árvore da vida. E por isso Deus os expulsou de lá. Expulsá-los do jardim aqui, meus irmãos, foi um ato de pura graça. Às vezes a gente fica assim, por que Deus não permitiu que eles comessem da árvore da vida? Porque se eles comessem desse fruto da árvore da vida, a tortura seria muito maior. Seriam imortal no estado em que eles estavam de pecado. Seriam como os anjos caídos. Não tem mais jeito. Por isso a atitude de Deus em expulsá-los do jardim é um ato puro de sua graça, e não um ato brutal e arbitrário da parte de nosso Deus. Pelo contrário, Deus se sensibiliza, porque senão estaríamos perdidos para sempre. E nós não iríamos suportar uma vida eterna sob a condenação de Deus. Se Adão e Eva comessem a árvore da vida, viveriam para sempre na terra como pecadores. Seu fruto seria sombrio. Então era preciso que morressem, porque o salário do pecado é a morte. Deus colocou anjos para guardar a entrada do jardim e garantir que Adão e Eva não fossem outra vez lá. Um dia, Jesus Cristo reabriria o caminho para a árvore da vida, mediante a sua morte na cruz. Tem um texto clássico, irmãos, que a gente lê esse texto e se deleita. Tomé pergunta, faz uma pergunta estranha a Cristo. Aí Jesus diz assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo abre novamente para que a gente possa se deleitar na árvore da vida. Deus jamais desistiu de nós. Jamais. Jamais. E eu concluo, meus irmãos, essa nossa reflexão, dizendo: Deus intervém na tragédia humana e traz esperança ao homem e à mulher no meio do desespero. Por amor ao seu próprio caráter e a sua lei, Deus deve julgar o pecado. Mas, por amor a Cristo, seu Filho querido, Deus está disposto a perdoar o pecado. E para isso, Deus fez 3 coisas que a gente precisa aprender aqui. Primeiro, Deus promete vitória sobre o diabo. Isso aqui é uma promessa que Deus fez. Essa promessa cumpriu-se em Cristo. Porque no versículo 15, o Senhor faz uma promessa. Ele diz aqui, em sua palavra: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa que ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás
trás ou calcanhar. O evangelho de Cristo é pronunciado a Adão aqui, dizendo-lhe que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E eu digo para vocês, Jesus é a semente da mulher, como está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. O descendente da mulher, irmãos, o segundo Adão, esse esmagou a cabeça da serpente. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Para amarrar o valente e saquear sua casa. Está lá escrito em Mateus capítulo 12, versículo 29. Para nos arrancar da potestade de Satanás. Está lá em Atos 26, 18. E para nos arrancar do império das trevas. Segundo Colossenses 1, 13. Deus veio para destruir completamente com as obras do diabo. Jesus esmagou a cabeça da serpente ao assumir nosso lugar e morrer por nós, como nosso representante fiel e fiador fiel. Cristo derrotou o diabo na cruz, irmãos, e expôs principados e potestade ao desprezo, segundo Colossenses 2,15. Que promessa gloriosa! Que promessa gloriosa! Por isso que quando você ora, repreendendo Satanás, quando Deus olha para você, Ele vê a figura do seu filho em sua visão. O diabo também vê dessa maneira. Ele olha para você e vê a imagem de Cristo em você, e a autoridade de Cristo está sobre ele. Por isso a igreja, ele ora, a igreja repreende, e o diabo tem que sair, meus irmãos. Não é por causa de mim, nem por causa de você, é por causa da autoridade do poder de Jesus. Jesus, meus irmãos, Ele colocou principados e potestades debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Por isso, meus irmãos, o diabo não tem poder sobre a igreja de Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O diabo ele não pode barrar a igreja eleita. A igreja eleita, irmãos, carrega no seu peito a graça deste Deus poderoso, a presença deste Deus poderoso. Mas Deus faz uma segunda promessa. No versículo 20, Deus promete vitória sobre a desesperança. E quando eu estava refletindo sobre esse verso, eu me alegrei muito. Sabe por quê? Porque Adão creu nas promessas de Deus reveladas nos versículos 15 e 16. Porque às vezes a gente acha que Adão foi só o causador da tragédia da queda. Mas Adão também foi aquele que creu. Assim como Abraão creu, Adão também creu. Por isso, ele chamou a sua esposa Eva. Percebam que ele só dá o nome a ela depois desses versos 15 e 16. É aqui no versículo 20 que você vai ver Adão dando nome à sua esposa. E que nome ele dá a ela? Ele dá o nome de Eva. E Eva significa viva. Viva. Eu entendo, meus irmãos, que a fé simplesmente aceita o que Deus diz e age de acordo com a palavra de Deus. Adão revela a sua restauração em relação a Deus quando creu na promessa de que a mulher fiel gerará o descendente que derrotará Satanás. Aliás, eu quero dizer para você que toda mulher judia, toda ela, tinha esperança de gerar o Salvador. Toda mulher, quando dizia assim, estou grávida, ela pensava, será que é o Salvador que eu estou gerando no meu ventre? Para vocês terem uma ideia de como essa promessa era vívida no coração do povo da antiga aliança. Até o dia em que Gabriel visitou uma mulher chamada Maria. E diz
disse para ela que o que estava no ventre dela era de Deus. Ela estava gerando o Salvador esperado desde Adão até aquele momento da história. Meus irmãos, é algo extraordinário. É algo maravilhoso. Adão revela a sua restauração quando ele crê nessa promessa. Quando ele crê de que a mulher fiel gerará o descendente que vai derrotar o diabo. Mas nós temos uma terceira promessa. O versículo 21 diz que nós também teremos vitória sobre o pecado. Deus promete vitória sobre o pecado. A resposta de Deus à fé de Adão e à fé de Eva foi remover, presta atenção, Deus removeu trajes frágeis que eles confeccionaram com as suas próprias mãos. Lembra o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Eles arrancaram 2 folhas de figueira e eles costuraram. Eu até falei que o ofício de costura surgiu em primeira mão aqui no Éden. Né? Não foi cortar cabelo, não foi ser mecânico, não foi nada disso. Foi costurar. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram roupas para eles. Não sei como foi essa roupa, mas eles fizeram. Eles tinham inteligência de Deus, fizeram uma roupa. Mas agora, presta atenção no verso 21. Deus substitui. Deus remove esses trajes frágeis confeccionados pelas mãos humanas e veste eles com roupas aceitáveis, providas pelo próprio Deus, pelas suas próprias mãos. Foi preciso, meus irmãos, que animais inocentes morressem para que o homem e a mulher recomeçassem e voltassem a ter comunhão com o Senhor. E aqui eu entendo que esse é um retrato daquilo que Cristo fez pelos pecadores na cruz quando morreu por um mundo pecaminoso. Por isso Deus aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel casava com o propósito que Deus estabeleceu. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que fôssemos justiça de Deus. A lei, meus irmãos, a lei do pecado e da morte passaria a vigorar na família até o fim dos tempos. Mas eu quero dizer para você que a morte e a ressurreição do Salvador Jesus introduziu uma nova lei. Que lei é esta? Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora nenhuma condenação há, meus irmãos, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. É o que diz Romanos 8:1. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria encerrar dizendo, eu queria dirigir a fala aqui aos casais. Eu queria dirigir a fala a vocês. E eu gostaria de dizer que há muita coisa na vida e no casamento de Adão e Eva que eu e Ana, você e o seu cônjuge jamais conseguirão vivenciar. Jamais. Nenhum outro casal foi criado por Deus do pó e do osso. Só Adão e Eva. Ninguém mais. A partir deles, então a criação é diferente. Mas Adão foi criado do pó e Eva foi criada da costela de Adão. Nenhum outro casal. Você conhece algum casal que foi criado assim? Só eles. Nenhum outro casal teve a chance de viver em um mundo perfeito. Tudo que nós conhecemos é um mundo imperfeito. Mas eu quero dizer para você que o casal Adão
casal que tiveram o privilégio de conhecer um mundo perfeito. Eles viveram num lugar perfeito e foram expulsos de lá. Nenhum outro casal caminhou e conversou literalmente com Deus como esse casal. Todos os dias Deus vinha conversar com eles. E conversava literalmente, como vocês estão me ouvindo. Eles conversavam, batia papo todos os dias. Nenhum outro casal, meus irmãos, caminhou e conversou literalmente com Deus como esse casal. Contudo, todos os casais, todos, sem distinção, com certeza, identifica-se com o fracasso de Adão e Eva. Todos nós nos identificamos com o fracasso deles, um com o outro e com Deus. Às vezes, irmãos, somos cobrados, presta atenção, às vezes somos cobrados na lembrança de escolhas ruins que fizemos e que tiveram consequências duradouras em nosso casamento, na vida dos nossos filhos, nas nossas finanças, na nossa saúde e trabalho. Quando refletimos, porque essas lembranças vêm, eu não quero, mas elas vêm, eu não busco, mas elas chegam. E quando chega, desapontado e angustiados, às vezes achamos que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Deus, em sua graça infinita, pode, por meio de Cristo, transformar nosso lar. Ele pode transformar o nosso casamento. Ele pode transformar os nossos filhos e netos. Ele pode nos curar dessa enfermidade e restaurar nossa vida espiritual. E pode nos abençoar grandemente as nossas finanças. Ele pode, apesar de tudo que nós estamos vivendo, Deus pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode fazer mais do que a gente pode imaginar. E o que mais me impressiona entre isso é que Ele nunca diz não. Então, o que nós podemos fazer? Será que nós temos a coragem daquele leproso que deixou o leprosário? Ele não podia fazer isso. Quem disse que ele podia? E quem falou que leproso, depois que entra em leprosário, pode sair de lá? A não ser que seja tecnicamente ou clinicamente falando, aliás, curado. Mas aquele homem ousou sair do leprosário. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, no seu coração, ele dizia assim: eu não volto para cá mais doente, porque Jesus vai me curar. Ele pode me curar. E é por isso que quando ele chega ao pé da montanha, que Jesus se encontra com ele, a primeira coisa que ele diz: prostrado aos pés de Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que foi que Jesus fez? Quero. A questão é se nós temos coragem de fazer
como aquela sirofenícia. Sabe o que ela fez? Eu não sei, eu imagino que ela deve ter amarrado a filha na cama, porque ela estava endemoniada. E eu já vi pessoas, dependendo da situação, a situação é realmente complicada. A pessoa se bate, se quebra, se arrebenta todo, quebra tudo que tiver na frente. Ela deve ter amarrado a filha. E ela sabe onde ela foi? Ela foi ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque ela soube que ele estava passando na região. Ela ousou ir, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ela pensou e sentiu e creu. Ela disse: Ele vai me dar vitória. E mesmo quando Jesus disse que as migalhas não podem, aliás, que o pão não pode ser dado às pessoas que é dos judeus, ela disse: eu como as migalhas que caem da mesa, eu não saio daqui sem a bênção, eu não saio. Jesus disse: vai, mulher, porque a tua fé te salvou. Vai, a tua filha já está sã, vai. Ou você acha que aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, ousou sair? E disse que ela podia, irmãos, porque uma mulher naquele contexto, primeiro, ela era impura, segundo, ela estava fraca, não tinha condição, mas ela foi. E você sabe o que ela diz? Se eu pelo menos tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Ou a gente tem a ousadia do centurião, é um homem de posição, mas ele disse para Jesus: basta uma palavra para que o meu servo seja curado. E se eu for um religioso famoso, como Jairo, que se humilhou aos pés do Senhor, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, salva minha filha. E mesmo quando disseram para ele que a filha já estava morta, ele olhou para Jesus e Jesus disse assim: crê somente. E ele creu. A boa notícia, meus irmãos, é que Cristo quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar o nosso casamento. Ele quer restaurar o nosso lar. Ele quer visitar os nossos filhos. Ele quer nos curar. Ele quer restaurar a nossa vida espiritual. Mas a questão é: qual é a decisão que nós iremos tomar? Adão decidiu crer. Por isso chamou a sua esposa Eva. Eva decidiu crer. E por isso se tornou a mãe de todos os viventes. E você? E eu?